noite de quarta. Às quartas, convido você a chegar mais. Hoje nós vamos falar de histórias inspiradoras. Afinal de contas, nada externo pode ser tão determinante assim na sua vida. Nós vamos mostrar que dá-se para mudar o que já parece pré-determinado e que muitas vezes nos influencia de forma negativa, nos limitando. Para inspirar você, vamos conversar com Alexandra Gurgel. Ela causa o maior burburinho nas redes sociais por ter o corpo livre, exatamente. Ela é a idealizadora do movimento Corpo Livre e de forma muito responsável levanta debates sobre gordofobia, autoaceitação e body positive. Vamos conversar com ela ao vivo e também vamos te mostrar a história do piauiense que continua sendo destaque nacional, o doutor mais jovem do Brasil. Ele é de Piripiri e vai estar aqui junto com a gente contando um pouco da sua história de superação. Guilherme Lopes tem apenas 28 anos e se tornou o doutor mais jovem do Brasil. Ele, filho de costureira e de um pedreiro, sonhou com um destino melhor para ele e para os pais. E ele conta pra gente essa história de superação já. Bom, e a gente já começa então conversando com a Alexandra. Teremos outros conteúdos também aqui no nosso programa. Já vai falando aí para as amigas que agora o bate-papo é com ela, do alexandrismos. Você pode inclusive colocar essa expressão tanto no Instagram quanto no YouTube. Você vai ver que é o maior sucesso. Sei que muita gente aí que está em casa já segue, já acompanha o trabalho dela. E vamos dar boa noite, então. Boa noite, Alexandra. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Chega Mais. Que felicidade ter você aqui. Ai, boa noite. Muito obrigada. Estou muito feliz pelo convite e de poder falar sobre esse assunto tão importante aí para a TV Meio Norte, que eu estou conhecendo agora e já estou amando, que agora eu estou aqui morando em Brasília, estou mais próxima aí. Que Então, delícia. tô muito feliz. Super iluminada, que pele incrível. Adorei Obrigada. a energia. E é muito bacana hoje ouvir você falar de autoestima, falar de aceitação, vindo de um lugar que foi muito difícil. Porque a Uhum. sua vivência pessoal é a prova para muitas mulheres de que a gente consegue, de que a gente é capaz. Explica um pouco para o pessoal que está em casa, um pouco da sua história com o seu próprio corpo. Porque é a partir de você que surge todo esse movimento, não é, Alexandre? Sim, na minha história foi muito engraçado, porque assim, eu sempre fui uma menina gorda, né? Desde que eu me entendo por gente, com 9 anos de idade eu já entendi que eu era gorda, porque eu fui no médico para emagrecer. E meus pais viram isso um problema. E aí eu pensei, caraca, então eu sou gorda. E até é o primeiro momento, né? Que eu lembro disso. E aí eu entendi que todo mundo que era magro era mais bonito do que eu. Então, automaticamente, com 9 anos de idade, eu entendi que ser gordo era ser feio. E cresci a minha vida inteira, passei anos e anos e anos tentando ser bonita, porque é isso que a gente quer, né? Todo mundo, a gente aprende desde pequena, quando uma criança nasce, uma menina, o que a gente ensina para essa menina? O que a gente quer quando a gente é criança? A gente quer se sentir bonita, a gente quer se sentir aceita, a gente entende que ter um corpo daquele jeito que falam que é o jeito certo, que é o bonito, é o que vai fazer a gente ser atraente, que vai fazer a gente conseguir conquistar alguma coisa. Eu passei a minha vida inteira achando que só quando eu tivesse o corpo perfeito eu ia poder começar a ser feliz. Eu ia poder ter o emprego que eu queria, eu ia poder usar branco, sabe? Eu ia poder usar um biquíni, ia poder me fantasiar no carnaval. Então, eu passei a minha vida inteira me anulando em prol de um corpo perfeito, em prol de ser bonita para a sociedade, sabe? E aí passei por tudo, dietas malucas, restritivas. Eu fazia no food, low food, que é coisa em inglês, né? Que é sem comida e pouca comida, que é basicamente eu ficava um dia sem comer, aí no outro dia eu comia 400 calorias, no outro dia 800 calorias, e depois que eu repetia isso durante muito tempo, eu tinha episódios de compulsão alimentar. Então desenvolvi vários transtornos, e foi tudo muito difícil, e muita gente se identifica com isso hoje, mas naquela época, eu tenho 31 anos, naquela época, quando eu tinha 13 anos, eu me sentia um ser anormal, eu me sentia nossa, que eu tenho algum problema. Por que eu tenho esse problema com o meu corpo? Por que acontece isso comigo?
E não tinha ninguém. Hoje em dia, a gente tem um movimento acontecendo, mas não tinha ninguém falando que, cara, a sociedade, ela faz isso com você, ela faz você buscar um corpo a todo custo, faz você ficar doente atrás de um corpo perfeito. E Atrás aí as desse pessoas ficam associando estereótipo que é Sim, imposto através das grandes mídias, através das revistas, exatamente. através de histórias de sucesso que estão associadas a você ter um corpo bonito. E como é libertador a gente ver as mulheres saindo dessas amarras, que não é fácil. Não E é. aí a gente vê também depoimentos como o da Gisele Bündchen, que foi uma mulher referência de um corpo e que passou também por isso. E ela fala isso na biografia dela, né? Essa Uhum. escravidão que limita você em praticamente todas as áreas. Chegou um momento da sua vida que você se sentiu totalmente limitada por essa autocrítica excessiva? Sim, tanto que na minha história, vou até contar um caso que é pesado, mas estou aqui viva. Eu cheguei a ter vontade de. Ter vontade não, eu tenho um livro, né, que chama Pare de Te Odiar, e no meu livro eu falo que eu me matei nesse livro, né? É um assunto sério, mas eu fui salva. E eu cheguei a esse ponto por causa da minha aparência, sabe? Eu tive. Eu fiz lipoescultura, gente. Eu fiz muita coisa. Eu tive muito privilégio também de ter acesso a tudo isso, mas assim, eu fiz muita coisa e talvez se eu não tivesse feito tanta coisa, hoje talvez eu fosse até mais magra, sabe? Porque eu fiquei tanto tempo buscando ter um corpo daquele jeito que você vai engordando, porque você qualquer dieta restritiva vai gerar compulsão. E isso é um ciclo, porque na verdade o que a gente entende, foi o que você bem falou, é que é o sistema. A sociedade é assim, são padrões impostos. A indústria do emagrecimento, ela enaltece isso, ela faz com que a gente fique sempre nesse ciclo, sabe, nesse ciclo vicioso, e a gente não sai. Sabe o efeito sanfona, que você vive no efeito sanfona? Que Sim. você emagrece, engorda. O que a sociedade quer é que você viva nesse efeito sanfona. Ninguém quer que você emagreça nem que você engorde. Mas, claro, tem o estereótipo, que é bom você ser magro e é ruim você ser gordo. E E aí aí associa-se a isso a saúde. você chegou nesse ponto de odiar o próprio corpo. E por Sim, isso veio o nome do livro. No livro você sim. conta esse seu pior momento, é isso? Conto e falo toda essa história que eu estou falando para vocês com mais detalhes e já falo do meu método, que eu, a partir da minha história, eu percebi que eu criei um método para você começar esse processo de desconstrução de padrões, para você começar a gostar de você mesma, sabe? Eu falo sobre o movimento Body Positive, que na verdade eu trouxe para o Brasil com o nome de Corpo Livre, né? A gente já está falando sobre Corpo Livre Sim. e que é basicamente isso. Depois que eu descobri um livro chamado O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Esse livro ele fala, ele quebra todos os padrões que você possa imaginar. É um livro Uau. publicado em 1990 e parece que ele é dos dias atuais. Depois que eu li esse livro, eu tive vontade de fazer meu canal no YouTube. Errei muito no começo e a gente ainda erra até hoje. Mas o YouTube me fez eu me desconstruir, fez eu abrir os meus olhos, entender que existiam outras pessoas passando por outras coisas. Então, era uma pauta que, sabe, na época era realmente tudo mato, tinha um facão ali, ó, que você tava cortando ali o mato e fazendo assim, ó, e encontrava com um monte de gente falando, aqui não, você é doida, você é maluca, essa pauta é polêmica. E a gente vê hoje, 5 anos depois, isso virando uma coisa hype, né, como o pessoal fala em São Paulo, né? Tipo, eu tô em Brasília, mas o pessoal em São Paulo fala assim, uma coisa que é tendência, É. eu fico assim muito feliz, porque a tendência de você começar a se amar, de você ter o seu corpo livre, não é nem de perto fazer apologia à obesidade, porque muita gente tem essa questão, né? Não é nem de perto, porque quando a gente faz apologia à obesidade, é apologia a você engordar, talvez, a você comer excessivamente, porque é isso que imaginam que a pessoa gorda faz. Apologia a uma vida não saudável, porque é isso que imaginam que a pessoa gorda é, e já está errado aí. E muito pelo contrário, quando a gente fala de movimento Corpo Livre, tem o Instagram do Movimento Corpo Livre, quem quiser conhecer, Corpo Livre, a gente tem 4 pilares, que é a autoestima, a gente tem alimentação, que a gente tem uma nutricionista maravilhosa, a Marcela Cotê, que ela está lá dando dicas de alimentação saudável, falando que ela, por exemplo, segue uma linha que ela é não prescritiva, ou seja, ela não passa dieta, ela não pesa o paciente,
E ela é uma mulher magra e as pessoas elas chegam com várias questões. Ela é especialista em comportamento alimentar, porque é isso, a gente está falando de alimentação para as pessoas, falando de forma nutritiva, porque só pensam em dieta, só pensam no que vai emagrecer, ninguém pensa no que vai te nutrir. Aí a gente fala de exercício físico, que a gente tem a nossa profissional, que é a Ingrid Sayuri, que é educadora física, e ela fala para você sair do sedentarismo, porque o problema é o sedentarismo. O problema é você ficar parado no sofá mesmo, o tempo inteiro. Tem que se mover, tem que se movimentar, isso seja você gordo ou magro. Então ela fala, dica para você sair do sedentarismo, ela dá aula de yoga toda semana, aula de yoga e de ginástica funcional gratuitamente no Instagram do Movimento Corpo Livre. Então, assim, e a gente tem também saúde mental, que é a psicóloga Beatriz Viana, que ela é especialista em ansiedade, e inclusive é minha irmã maravilhosa. E a gente está englobando tudo isso, porque esses 4 pilares, eles formam saúde para a gente, na nossa visão. E é sobre isso, entendeu? Então, como é que isso pode ser apologia a você engordar ou emagrecer? Não é apologia a nada além da liberdade. E a A gente está fazendo... liberdade de ser, né? De ser saudável, Sim, de buscar o equilíbrio e de se entender, né? De ser você mesmo. E como é importante o posicionamento de pessoas como você que contam a sua história, a partir da sua história, vocês mudam a história de outras pessoas. E como é importante ter referências hoje no mundo, referências reais. Então, a gente tem aqui uma pergunta da Camila tá. Hilário, que é uma militante, e ela relata que a Alexandra mudou a vida dela e ela é uma fã, ela se inspira em você. Vamos ouvir a Camila. Seja bem-vinda, Camila. Oi, Alexandra. Eu quero começar esse vídeo dizendo o quanto você foi e continua sendo muito importante para o meu processo de autoaceitação, de autoamor, de autocompreensão e de afeto comigo mesma. Você ajuda milhares de mulheres no Brasil e eu sou muito, muito grata por você. Eu quero te perguntar como é que uma pessoa pode lidar com os comentários negativos, maldosos, gordofóbicos dentro de casa durante o isolamento. Beijo. Uau, que pergunta, hein? Que linda! Mila, um beijo pra Ah, você. beijo, Camila. Obrigada, eu amei, linda, muito fofa. Obrigada pelo carinho. Ah, olha só, essa pergunta é difícil, hein? É. Difícil. Como lidar com comentários preconceituosos, gordofóbicos dentro de casa, né? Seja da família ou da pessoa que você mora. Sempre que eu falo sobre aceitação, a gente sempre vai por um viés, né? Mas a gente tem que entender uma coisa, que tipo assim, esse processo é um processo que é muito íntimo. É um processo que é só nosso. Ninguém pode se aceitar por você. Ninguém pode se amar por você. Ninguém pode virar e falar assim: "Oh, você, o seu corpo é livre". A pessoa pode falar isso para você, você vai falar: "Tá, dane-se". Tá, não tá nem aí. Só que porque não chegou a hora ainda de você lidar com essas questões, de você se questionar, de você se interessar por essa pauta, tá tudo bem. Só que aí, pensa, se isso é um processo seu, se você não pode do dia para a noite aprender uma língua nova, como é que do dia para a noite você vai aprender a se amar? Como é que do dia para a noite você vai aprender a se sentir bem com o seu corpo? Agora, imagina a sua família, que passou a vida toda tratando você daquele jeito, lidando daquele jeito. Então, assim, esse processo de autoaceitação é muito difícil quando a gente, ao mesmo tempo, está tendo gente sendo preconceituosa e lidando de uma forma negativa com a gente, o que dificulta o processo. Então, o que você pode fazer é você tentar impor o respeito, porque é isso. Infelizmente, a gente não pode controlar os outros, nem queremos, né? Mas a gente não pode mudar o outro, a gente só pode mudar a forma como a gente reage, como a gente lida, como a gente vai lidar com aquilo. Então, eu vou dar um exemplo. Hoje em dia, a minha mãe, gente, a minha mãe, eu vou fazer piada da minha mãe ao vivo. Minha mãe foi na minha casa pela primeira vez em São Paulo, nem moro mais na casa lá. Foi a primeira vez na minha casa antes da quarentena. Aí chegou lá, tava almoçando todo mundo, com a minha família. Aí ela me chega e fala assim: Alexandra, tu faz esforço para ser gorda, né? Não, mas tu faz esforço, garota. Eu falei: por que eu faço esforço para ser gorda, mãe? Se fosse antes, a gente teria uma briga, eu já teria brigado com ela. Desde o começo. Eu falo: por que eu faço esforço, mãe? Ela: filha, porque você come pouco, você não come tanto para o gorda que você é. Eu falo: mãe, antigamente eu ia brigar. E aí hoje eu falo: mãe, é sério isso? Tu faz esforço pra ser chata, né? Tu faz esforço pra ser gordofóbica. Faz esforço. E aí ela riu, a gente ri. E assim, eu mudei a forma de lidar.
Ai, caiu meu fone, gente. Desculpa, ao vivo. Não, tudo bem. Eu mudei a forma de lidar e isso fez mudar a nossa relação. Então, a gente tem que ir jogando conforme a gente conseguir jogar. Então, é muito difícil dar essa dica também, né? Porque é família, pessoas que moram com você, mas é a gente que aprende a lidar. E normalmente as pessoas que a gente mais ama são aquelas que mais machucam a gente. Porém, eu acredito que Sim, também é ali naquele processo que a gente amadurece muito. Então, existe uma muito. força ali dentro que até nós mesmas desconhecemos. E é importante esse processo dessa autodescoberta, desse auto-amor, para saber que certas Sim, vozes, elas não vão mais interferir em quem você é de verdade, sim, né? E é importante também a gente frisar, nós enquanto imprensa, nós temos esse papel de que a gordofobia, ela é um crime, sim. A gente precisa entender que muitas crianças passam por bullying na infância, que geram traumas de uma vida inteira. Então, é muito sério isso tudo que a gente está falando. É claro que a Alexandra, ela dá um show aí de como levar isso hoje com leveza, mas ela passou também por um processo muito sério, como ela falou sim. aqui. Então, que você possa se inspirar também na história dela para se superar e para seguir em frente. E, Alexandra, eu tenho estudado muito sobre isso nesses últimos dias na quarentena. E o meu Uhum, público sabe, eu fiz um concurso de moda aqui nessa televisão na qual eu trabalho há 12 anos, que era o a Super uhum. Top Model. E já no ano passado, a gente já queria mudar esse padrão das passarelas, né? E aí eu resolvi aguardar um pouco para que eu acho que eu já entendia que não seria o momento, que a gente viveria algo de muito forte para realmente Sim, trazer isso. E é muito bacana a gente entender que nós mulheres, todas, nós somos aprisionadas dentro de uma imagem, de um estereótipo, exatamente. todas nós. E que isso é um movimento que tem a ver também com o feminismo, não é, Alexandra? Tem a ver Sim, com sim. esse apoio mútuo, porque na maioria das vezes a principal cobrança são das próprias mulheres. Então a gente É porque precisa se reproduzem o que libertar. aprendem, né? É. Esse livro que eu falei da Naomi Wolf, que chama O Mito da Beleza, ele justamente fala isso, e eu falo isso no meu livro também, né? Não ouso dizer, que não é nem perto do mito da beleza, mas eu falo sobre isso no meu livro também, de como o mito da beleza, a beleza, o corpo perfeito, ele foi criado para controlar as mulheres. Então, você falou, por exemplo, sobre crianças gordas sofrem bullying desde pequena, mas crianças sofrem bullying. É, Pessoas verdade. sofrem bullying. Tem um nome em inglês também, tudo em inglês, né? É uma bosta isso. Chama body shaming, que na tradução é tornar o corpo da outra pessoa uma vergonha, é ridicularizar o corpo da outra pessoa. E isso aí é bullying. Isso é um dos bullying que se tem, né? E isso tem desde criança. A gente aprende isso. O bullying, ele faz parte de roteiro, de texto de comediante. Tá em série, em filme. É normalizado a gente falar mal do corpo do outro, a gente julgar o corpo do outro. Tem um dado de uma pesquisa de que 96% das mulheres do mundo estão insatisfeitas com o Com o próprio corpo. corpo. E quem são as mulheres que estão satisfeitas, então? Porque, com certeza, nesses 96%, tem muita mulher magra, tem muita mulher padrão, tem muita mulher que é desejada na internet e é tida como corpo perfeito. E aí é nesse momento que a gente tem que se unir enquanto mulheres mesmo, porque isso é uma coisa que oprime a todas nós. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter também um reconhecimento de privilégios, porque mulheres magras têm mais privilégios que mulheres gordas. Mulheres gordas menores, como eu, têm mais privilégios do que mulheres gordas maiores, como a Thaís Carla, por exemplo, que é a dançarina maravilhosa, minha amiga. Então, cada pessoa tem que entender o seu recorte, mas sofremos do mesmo mal. Dores doem, a pressão estética, ela atinge a todos nós. Essa pressão para ser perfeita. A gente tem que ter o corpo X, Y, Z, porque se a gente não tiver o corpo daquele jeito, a nossa vida nunca vai começar. E isso atinge a todo mundo. Eu até fiz um post ontem no meu Instagram que eu falei, o padrão de beleza, ele é tão irreal, ele é tão ilusório, que ele não existe. A gente fica atrás de uma coisa, imagina que aqui tem uma cenourinha, ó. Você fica atrás da cenourinha, aí você comeu a cenourinha, que você conseguiu botar o corpo perfeito lá e tal. Esse post aí mesmo que tá passando. Ah, você conseguiu botar o corpo XYZ. Ah, agora eu quero botar boca. Ah, agora eu quero botar silicone. Ah, agora eu quero isso. E se você não tem dinheiro para fazer isso, você vai ficar triste, querendo juntar todo o dinheiro que você tem suado seu para ficar bonita.
Por quê? Porque enquanto os homens estão enriquecendo, estão lá fazendo o nome deles, estão na rua, as mulheres estão em casa, cuidando dos filhos, tendo uma vida doméstica, então eu não tenho nada contra isso. Mas entende que a gente é reforçada sempre nesse lado, da gente tem o lado das coisas das mulheres, o feminino. E justamente isso que eu falo no post. Enquanto a gente tem que gastar o dinheiro que a gente ganha para as mulheres que trabalham com a nossa aparência, porque criam insatisfação na gente. A celulite, ela é uma criação. Então, assim, e aí? Como é que a gente faz? O que é real? O que não é real? E a gente fica vendo na internet, hoje em dia você consegue fazer uma live, é como se eu estivesse aqui para vocês agora ao vivo, e eu conseguisse alterar o meu nariz, alterar a minha pele, alterar a cor do meu olho. A gente consegue mexer até no que teoricamente tinha que ser real. Então, sabe, todo mundo tá mal, todo mundo tem questão com o corpo. E todo mundo vai ter um dia, se não tem ainda, porque a gente vai envelhecer. E não se fala sobre isso. Isso é Não se fala verdade. sobre o fato de que vamos envelhecer, de que vamos, o nosso corpo vai mudar, a pele vai cair em algum momento, por mais que a gente tente que não caia. Então, a gente tem que lidar com esse fato. E parece que tudo que a gente faz é ficar evitando o envelhecimento, porque E nós somos envelhecer muito significa... mais do que carne e corpo, né? A gente precisa ser Exatamente. bem mais do que isso. Fantástica a nossa reflexão dessa noite. Passaria o programa inteiro conversando com Ah, eu você. Mas amei. nós teremos um convidado fantástico, o doutor mais jovem do Brasil, que é piauiense e que justamente os cenários ou os estereótipos, eles não podem nos limitar. Pelo contrário, a gente tem que enfrentar e mostrar quem nós somos. Então, Alexandra, um beijo. Tá aqui, sigam @Movimento Beijo. Corpo Livre. E muito Obrigada. obrigada por estar na noite de hoje com a gente. Tchau, tchau. Obrigada, eu Ah, que adorei. Tchau, tchau. maravilhosa! Uau, foi muito bom, né? Quem quiser conferir, depois compartilhar com as amigas,